Olá, eu sou a Luísa, faço parte do grupo de Letra I, em que também participam os estudantes Matheus Yoshimura e Murilo Bernardo. Hoje iremos explicar um pouquinho sobre como fizemos a implementação de um jogo de damas, baseado no paradigma do jogador humano contra o computador. Para isso, nós estratificamos essa apresentação em 7 passos. Começaremos explicando sobre o funcionamento geral do jogo, daremos seguimento com o menu inicial, o tabuleiro e a lógica de movimentação, o menu do tabuleiro, lógica do jogo, salvamento e, por fim, finalizaremos com a IA. Então, conforme explicado anteriormente, nessa primeira parte da apresentação a gente explica um pouco sobre os arquivos que foram criados para implementar o jogo. E logo na sequência a gente explica o primeiro file que foi utilizado para poder criar algumas variáveis que serão utilizadas nas contas de coordenadas do jogo ao longo da implementação. Então, nessa primeira imagem, a gente tem o jogo de damas ali no topo, que aparece como package de todo o nosso projeto. A gente tem as imagens ou assets, em que a gente definiu algumas imagens que são utilizadas para o fundo de algumas screens, e algumas imagens que são colocadas em cima das peças quando elas viram damas ou rainhas. E logo abaixo a gente tem, de fato, os files ou os arquivos que foram utilizados para implementar o jogo. E a gente procurou separar todos eles em sequencial para poder criar e estruturar um código limpo. Nessa segunda imagem, a gente tem um pouco do arquivo constants.py, em que a gente criou algumas constantes que são inclusive mencionadas em outros files do jogo, em que a gente definiu basicamente tamanho de janela, tamanho de menu, a largura, tudo para poder ajustar conforme a tela. A gente definiu também as linhas e as colunas, né, rows e columns, já que a gente faz o tabuleiro conforme a ideia de uma matriz. E a gente tem também as cores que são usadas no jogo conforme RGB. E por fim, a última linha de crown é basicamente a imagem que aparece em cima da peça se a peça vira uma dama. Então aqui a gente dá início oficialmente ao detalhamento de alguns componentes do arquivo main.py, em que a gente consegue aliar componentes que vêm de outros arquivos dentro do package de jogo de damas, e a gente faz realmente a implementação do jogo. Nessa imagem que aparece do lado esquerdo da tela, a gente tem a primeira screen que é criada, né, a primeira tela que é criada na implementação, que é a tela de menu principal, ou menu inicial, conforme aparece no título da apresentação. É nessa tela que a gente consegue rodar o jogo A, em que a gente joga contra a máquina, ou a gente pode escolher rodar o jogo B, em que a gente consegue ver toda a árvore de decisão que é feita pelo computador. E a gente consegue carregar jogo caso haja algum jogo já salvo no projeto. Então, nessas primeiras linhas de código, a gente colocou as importações de módulos que são necessários para a funcionalização do código. Para isso, a gente importou o Pygame, que é a biblioteca responsável por fazer toda essa estruturação do jogo. E a gente importou o Pickle, que é uma biblioteca que mexe basicamente com a manipulação de arquivos em Python. Logo abaixo de todas essas bibliotecas que foram importadas, a gente utilizou o FPS igual a 30, que define a taxa de atualização do jogo em frames por segundo. Logo abaixo, a gente tem a Win, que é a janela onde o jogo será exibido, criada usando a pygame.display.set_mode. E entre os parênteses, a gente tem os tamanhos ajustados das janelas. Logo abaixo, a gente tem a imagem de fundo que é carregada utilizando o pygame.image.load e a asset com a path, né, com o caminho da imagem que a gente utilizou no nosso arquivo. Logo em seguida, a gente tem a função Start Screen, que é chamada para exibir a tela inicial do jogo. Ela contém um loop, esse while, que espera que o jogador escolha um algoritmo do jogo ou carregue um jogo salvo. Então, é basicamente escolher uma daquelas opções que aparece no menu principal, de jogo A ou jogo B, ou carregar um jogo que já tinha sido salvo anteriormente na máquina, né?
Dentro do loop da tela inicial, há detecção de eventos para os botões novo jogo A, novo jogo B e carregar jogo conforme explicado. Dependendo da escolha do jogador, o algoritmo de jogo apropriado é definido e o loop da tela inicial é encerrado. Então a gente entra na segunda etapa, que aparece a segunda screen, que é a tela do tabuleiro propriamente dita. Aqui nós temos a definição da função main, que é chamada para iniciar o jogo real. Ela contém o looping principal do jogo, que contém um limite de FPS, conforme foi explicado no slide anterior, que é definido pelo clock.tick e entre parênteses o FPS. O jogo verifica se a tecla S foi pressionada para salvar o jogo atual, utilizando o game.save_game. O turno é verificado para saber se é a vez do jogador branco, que nesse caso a gente definiu como sendo a máquina, como sendo a IA, se é a vez dele jogar. Nesse caso, o algoritmo do jogo é chamado para tomar uma decisão e mover uma peça. Aqui, a gente fez um loop para verificar se existe algum jogador que ganhou. Então, a gente utiliza o game.winner. Se houver um vencedor, o jogo é encerrado. Se não, é continuado para a vez da próxima pessoa jogar. O loop também verifica, nessa última etapa aqui, o loop também verifica alguns eventos do mouse. Se o mouse é pressionado, as coordenadas do mouse são convertidas em uma posição válida no tabuleiro e o método game.select, é chamado para selecionar uma peça. O método game.update, essa última aqui, é chamado para atualizar a interface gráfica do jogo e após o loop principal, o jogo é encerrado utilizando pygame.quit. Para finalizar, a gente tem parte da criação da interface do menu principal. Então aqui nessa parte do código a gente definiu basicamente o que estaria escrito dentro de cada componente, né, ali no título, dentro dos retângulos que compõem os botões, quais cores a gente definiria para esses botões, todo esse script do jogo. E ali embaixo a gente tem o in.bleed, que é basicamente uma função do próprio Python que serve para printar todas essas definições e estruturações da interface. Bom, dando continuidade à apresentação do trabalho, meu nome é Matheus Yoshimura e agora eu vou falar um pouco sobre o tabuleiro e a lógica de movimentação. Bem, no arquivo board.py, a gente vai ter a classe board. Inicialmente, a gente no construtor, alguns atributos importantes para o tabuleiro vão ser definidos, como o número de peças verde e brancas, que está em 12, porque é o número de máximo de peças que cada jogador pode ter, indicando o começo do jogo. Número de damas, que é 0, e o número de peças removidas de cada uma das cores, né, dos jogadores, que também vai ser 0. E no final, o método createBoard é chamado. O método drawSquares ele vai ser responsável por desenhar os quadrados do tabuleiro na interface do jogo. Então, inicialmente, o fundo inteiro vai estar como preto e o que de fato vai ser desenhado vão ser os quadrados roxos, né, que vão intercalar com os quadrados pretos. Então, depois a gente vai ter o método move. O método move ele vai mover uma peça para uma determinada posição no tabuleiro. Então, após essa movimentação vai ser baseada nos parâmetros, né, como o nome da peça, a coluna e a linha que vai ser passada pelo método. Depois dessa movimentação, ele vai verificar se essa peça se tornou uma dama ou não. Se ela se tornou uma dama, ele vai chamar um método que vai tornar ela uma dama. Depois a gente vai ter o método getPiece. O método getPiece ele vai retornar a localização de uma peça. Essa localização vai ser baseada em dois parâmetros, que é a linha e coluna que ele vai receber. Se nessa posição tiver uma peça, ele vai retornar qual cor da peça. Se não tiver nenhuma peça, ele simplesmente vai retornar que não tem nenhuma peça. Depois, o método createBoard ele vai ser responsável por criar o tabuleiro inicial do jogo. Então ele vai preencher as posições corretas com as peças brancas, verdes e caso não haja nenhuma peça, ele vai preencher com espaço vazio.
O método Draw, ele vai desenhar o tabuleiro na interface gráfica do jogo. Então, ele chama o método Draw Squares e, em seguida, ele desenha todas as peças do tabuleiro de acordo com as posições de cada peça. Já o método Remove, ele vai ser o método responsável por remover as peças que forem comidas no jogo, sejam elas uma só ou várias, no caso de uma movimentação que coma mais de uma peça de uma vez. E depois que ele realizar essa remoção, ele vai atualizar o estado do tabuleiro e também a contagem das peças removidas para cada jogador. No caso, essas peças removidas vão ser utilizadas para pontuar de acordo com cada jogador. Então, a partir do momento que você remove uma peça, o jogador que removeu essa peça ganha um ponto. Depois, o método Winner, ele vai ser responsável por verificar se algum dos jogadores venceu. No caso, essa verificação vai ser baseada no número de peças que cada jogador tem. Se o jogador inimigo tiver com 0 peças, você ganhou. No caso, se você tiver com 0 peças, o jogador inimigo vence. O método getValidMoves, ele vai retornar todos os movimentos válidos para uma determinada peça no tabuleiro. Então, para isso, ele vai utilizar 2 outros métodos, o método TraverseLeft e o método TraverseRight. Esses métodos, eles funcionam de forma parecida. A única diferença é que um vai determinar se a diagonal da direita é válida e o outro vai determinar se a diagonal da esquerda é válida. Essa validação é feita da seguinte forma: se, no exemplo, a diagonal esquerda for uma posição que não tenha nenhuma peça, ele vai retornar que essa é uma posição válida. Caso essa seja uma posição que tem uma peça inimiga, uma peça aliada ou um espaço que não está presente dentro do tabuleiro, no caso da peça está em uma das laterais, ele vai retornar que essa movimentação não é válida. Já na classe piece do arquivo piece.py, a gente vai ter primeiramente algumas constantes declaradas, como a padding e a outline. Essas constantes elas vão ser utilizadas para definir a margem interna e a espessura da linha da peça, respectivamente, cada uma delas. O construtor vai receber alguns parâmetros como linha, coluna e a cor da peça que vai estar sendo criada. Então, esses atributos vão ser definidos nos atributos da peça. Também a gente percebe que a dama, o atributo referente à dama é colocado como false, e no final do construtor, o método calcPose vai ser chamado. O método calcPose, ele é utilizado para calcular a posição atual da peça com base na sua linha e na sua coluna. Então, ele vai calcular isso e definir as variáveis x e y como representando justamente a linha e a coluna. No caso, x para a linha e y para a coluna. Já a função makeKing, ela vai ser chamada toda vez que uma peça se tornar dama. Então, ela vai mudar o atributo da dama de false para true. O método draw, ele vai desenhar a peça na interface gráfica do jogo. Então, ele inicia desenhando um círculo cinza que vai representar a peça, e logo em seguida ele vai colorir a peça de acordo com a cor dele. Se essa peça for uma dama, ele vai colocar um D em cima dessa peça, indicando que ela é uma dama. O método move, ele vai ser utilizado para atualizar a posição da peça com base na sua linha e na sua coluna no tabuleiro, né? No caso, na sua nova linha e na sua nova coluna, que ele vai receber como parâmetro. Depois disso, ele vai chamar o método calcPose para passar essas coordenadas para as variáveis x e y. E o método wrap, ele vai basicamente retornar uma representação em string da peça. Essa representação em string vai retornar a cor da peça. Então, nessa string, a gente vai ter gravado qual cor essa peça é. Passando agora para o menu do tabuleiro, os métodos relacionados ao menu do tabuleiro vão estar dentro do arquivo game.py. Dentro desse arquivo tem outros métodos. Então, começando pelo método drawTurnText, ele vai basicamente determinar no menu qual jogador que vai jogar. Então, se no caso for as brancas, vai ser a vez das brancas. Se for a verde, vai ser a vez das verdes. E isso é determinado pelo atributo turn, que vai indicar se é branco ou é verde.
O método drawRemoveText, ele vai basicamente indicar quantas peças já foram capturadas de cada jogador. No caso, pontos do jogador das brancas vai puxar o atributo peças removidas verde. E no caso, pontos do jogador das verdes vai puxar o atributo relacionado às peças removidas das brancas, já que a quantidade de removidas de um é a pontuação do outro jogador. E o método drawTexto, ele vai desenhar o título do jogo e algumas informações adicionais na interface gráfica. O processo de salvamento ele vai ser feito através da tecla S. Então, a todo momento, a tecla S vai estar sendo capturada. Então, a partir do momento que o jogador apertar a tecla S, o que vai acontecer? O game ele vai ser salvo, ele vai chamar a função game, save game. Logo em seguida, o game fecha com a função pygame.quit e o quit é para encerrar o jogo. Então, essa é a parte do menu do tabuleiro e agora eu vou passar minha fala para o Murilo. Bom, eu sou o Murilo e eu vou dar continuidade discorrendo um pouco sobre a lógica do jogo, toda a lógica de funcionamento, né, que ela está implementada no arquivo game.py, especificamente, que nele possui a classe game, né, que possui as suas variadas funções para ocorrer toda a lógica do jogo. Eu vou discorrer brevemente em relação a essas funções para podermos analisarmos. Ele começa com o construtor, né, atribuindo os atributos iniciais da classe, que temos que ele discorre que está descrito em relação à janela, em relação à quantidade de peças brancas removidas, ele vai começar com 0 ao inicializar o jogo, né? A quantidade de peças verdes removidas também vai começar com 0, em relação até à escolha do algoritmo, que ainda não vai ter nenhum, que vai ocorrer a escolha do algoritmo A ou o algoritmo B. Temos a função update, que é para fazer a atualização da interface gráfica. Temos um outro método que é responsável por inicializar esses outros atributos do jogo, definidos aqui, como o select, o próprio tabuleiro, o turno, que vai ser o turno do verde, porque vai ser o jogador que vai estar jogando isso e mexendo com as peças verdes, a branca vai ser a própria inteligência artificial meramente criada, né? Temos uma função que vai basicamente retornar o resultado do método lá no board, que vai verificar se há um vencedor. Então ele sempre vai poder fazer isso. Temos também a função reset, que é para reinicializar o jogo. Temos o método select, que é chamado para quando o jogador clica em uma posição no tabuleiro, né, ele vai receber as coordenadas e de acordo com as coordenadas e se há uma peça selecionada, ele vai realizar todas as implementações dele. Temos a função move também, que é responsável por mover a peça selecionada para a posição clicada. Enfim, ele recebe também essas coordenadas e realiza as movimentações necessárias. Discorrendo mais um pouco, temos uma função para desenhar os movimentos válidos, né? Então, ele basicamente vai fazer o desenho de todos os movimentos os válidos, e esses movimentos válidos vão estar circulados aqui, como você pode ver, de azul, ele vai estar definido, e ele basicamente vai fazer isso em relação aos movimentos, que também será implementado pelas outras funções para poder definir quais são esses movimentos válidos. E aqui é uma função para fazer a troca do turno, né? Então ele é responsável por trocar a vez do jogador, ele sempre vai limpar, né, em relação aos movimentos válidos e definir aqui para qual turno de qual cor será. E bom, discorrendo mais um pouco sobre a questão do salvamento do jogo, a parte de salvamento foi definida também no arquivo .game. A ideia foi se criar uma função save game e uma função load game, usando a parte do Pickle, que é do próprio PyCharm,
para poder fazer serialização e desserialização de objetos no Python. E basicamente durante o jogo ele vai realizar, ele vai poder realizar o save game, que nada mais é do que vai criar, ele vai guardar o status do jogo, definido pelo turno, definido pelo tabuleiro, definido por qual algoritmo foi escolhido, né? Ele vai realizar toda essa escrita do arquivo e irá salvar, né? E criar esse arquivo .pickle com todos esses status definidos pela função saveGame. Já a função loadGame é para lá no menu inicial, ao a gente clicar no menu inicial, ele basicamente fazer a leitura desse arquivo que foi criado. Então ele vai fazer a leitura com todo o status do jogo e ele vai carregar o status que foi salvo através da função pickle, através da função saveGame. Então aqui temos o menu inicial, né? E ao clicar em carregar jogo, ele vai iniciar o que foi escrito. E para poder fazer o salvamento durante o jogo, na função main possui essa parte do código, que é basicamente para poder clicar o botão S, né? Ao clicar a tecla S, ele irá chamar a função saveGame, então irá salvar, criar todo o arquivo e irá sair. Então ele vai salvar e sair durante o jogo. E ao inicializar, ele vai ter uma janela, né? Uma janela carregar jogo definida pelas coordenadas aqui, e irá chamar a função loadGame e o start vai começar em falso. Aqui podemos ver o arquivo, como ele fica mostrado na IDE, ele realmente cria um arquivo .pickle, e esse arquivo tem essas informações, que é basicamente todas as informações que ele grava em relação ao tabuleiro, ao turno, tudo que precisa for necessário para poder realizar o carregamento após do arquivo. Bom, e por fim, né, finalizando como tópico final, temos a IA, né, que é a própria implementação do computador e seu algoritmo. O algoritmo ele é implementado na função minimax, né, que é a sua função primordial que o compõe, que ela utiliza um método de recursão para explorar as possíveis jogadas, né, e avaliar as posições resultantes, né, o que for melhor. E ela segue um princípio principal que é de maximização e de minimização, alternando entre os jogadores máximos e os jogadores mínimos, né, tendo essa ideia do jogador máximo e do jogador mínimo. Sendo o jogador máximo definido pelas peças brancas, que é o próprio computador, e o jogador mínimo pelas peças verdes, que é o jogador usuário, que por meio de avaliações, ele irá atribuir o melhor movimento de acordo com o maior valor de pontuação. Então, por meio de testes, esses testes de movimentação que ele irá fazer, ele irá atribuir uma pontuação. E a ideia é que o jogador máximo, o computador, ele sempre vai querer ter maior, né? Ele sempre vai querer maximizar a escolha da sua movimentação como a melhor possível. Então, será o máximo possível. E para o usuário, sendo o jogador mínimo, definido como o mínimo possível, ele sempre irá buscar isso. Mas, como ele faz, né, primeiro essas avaliações, né, como essas avaliações são feitas, de fato, primeiramente. A ideia é que o Minimax não avalie somente as movimentações do computador, né,
e suas possibilidades, né, em azul aqui, como podemos ver, como também as movimentações do usuário, né, e através disso estabelecer uma pontuação, né. Então, como podemos ver no exemplo, ao fazer uma movimentação para cá, né, ele terá essas possibilidades, e ao realizar uma movimentação para cá, o usuário terá exatamente essas possibilidades aqui, inclusive até podendo capturar a sua peça aqui. Então, ele irá fazer um teste de movimentações peça por peça sua, como também a do usuário após essa movimentação de cá, né? Só que, assim, por fim, sendo atribuída a pontuação. Mas como essa pontuação é atribuída, de fato, né? E ela é atribuída através dessa função de avaliação aqui, que é o Minimax, ele estabelece, né, a pontuação por meio do número de peças brancas e peças verdes no jogo. Então, se através dos testes de movimentações esses valores se alterarem, ele irá definir o melhor movimento, sendo sempre pela sua maior pontuação, né, que é a da peça branca. Então, a ideia é que, quando ele vai fazer o teste, ele vai analisar qual será o melhor movimento, mas para isso, qual será o movimento que irá fazer com que o jogador, o usuário, o jogador verde, né, o inimigo, fique com menos peças, porque a ideia do jogo de dama é que as peças se esgotem, assim tendo um vencedor. Então, quando ele vai realizar o movimento, ele vai analisar na situação daquele teste que ele fez, tanto da sua parte quanto da parte do usuário, se o usuário ficar com menos peças, né, se ele ter alteração nas suas peças, ele ficar com menos peças, para ele é mais vantajoso. Então ele sempre vai buscar ter mais peças. Então a função de avaliação, ele irá avaliar o número de peças subtraindo ao número de verdes, porque se o número de peças brancas subtraindo ao número de peças verdes. Se o número de peças brancas tiver mais no teste que ele realizou e o número de peças verdes terá menos, ao realizar a subtração, terá um saldo positivo. E esse saldo positivo será a pontuação, juntamente com a atribuição das damas, né, das damas brancas e das damas verdes em jogo. E, em jogo não, das damas brancas e das damas verdes, sendo ela até com peso maior, né? Então, se numa possibilidade de jogada ele realizar esse teste da jogada e ter com essa jogada o surgimento da dama, quer dizer que foi uma pontuação maior que foi atribuída naquela jogada, porque se alterou o número de damas. Né? Se alterando o número de damas, vai aumentar esse valor. E a ideia é que sempre se tenha o máximo, né, o maior valor. Então, através dos testes, ele irá ver essa situação, né, fazendo sempre essa conta com o número de peças e o número de damas. E se naquele teste deu um saldo positivo, para ele é mais vantajoso, e desses saldos positivos ele sempre vai analisar o máximo para fazer a melhor jogada, que a melhor jogada sempre será ele ter, né, mais peças que o usuário e ter a dama também, a criação da dama. Então ele realiza, em resumo, essas questões. E, por fim, o algoritmo ele foi dividido em duas partes, né, sendo o algoritmo A e o algoritmo B. E o que diferencia os dois só porque no algoritmo A ele sempre vai mostrar o último movimento, sendo o melhor movimento, e ele já irá mostrar instantâneo. Né? Então, ele só vai desenhar o movimento, né? Porque o que diferencia a função draw moves dos dois algoritmos, o A, esse primeiro, e o B, o segundo, e ele sempre vai desenhar o último movimento. Já no algoritmo B, esse que podemos ver no vídeo, podemos ver a formação dos nós de decisão, bem como os testes que ele realiza, tanto da sua parte quanto após, né, a parte do usuário. E será sendo desenhado esse círculo vermelho, para poder ver os testes e os nós se formando e ele realizando toda
essas implementações, né?